É saúde. Tá na mídia. Tá no ar mais um Saúde na Mídia. E hoje o programa tem aí uma novidade muito bacana, né? Que a gente vai conversar sobre o rim. Exatamente, gente. Amanhã, dia 13 de março, é o Dia Mundial do Rim. E a gente vai falar um pouquinho sobre a importância desse órgão, sobre prevenção, tratamento, para evitar as doenças crônicas renais. A gente recebe um especialista no assunto, o nefrologista Dr. Flávio Barros. Seja bem-vindo ao nosso Saúde na Mídia. É um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo, doutor. Prazer nosso, Karina. Prazer meu, Amanda, de estar aqui com vocês para a gente conversar sobre doença renal, de como prevenir esse problema que é tão importante em nossa sociedade atualmente. Então, a gente vai bater um papo muito interessante para que você saiba aí cuidar melhor do seu rim. Olha, a gente fala cuidar dos rins, não fala o rim é o nosso filtro do corpo, mas qual é a importância realmente do rim? Por que ele é tão fundamental para o funcionamento do nosso organismo? Amanda, Karina, os rins são muito importantes. A gente sabe que ele produz a nossa urina, claro, então a gente elimina o excesso de líquido do nosso corpo, mas eles são muito mais do que isso. Eles participam da produção dos glóbulos vermelhos, ou seja, eles evitam que a gente tenha anemia. Eles participam do controle da pressão arterial, ele participa do controle de eletrólitos como sódio, potássio, dentre outros. Então o rim é muito mais do que produzir urina e é isso que a gente vai comentar sobre o quão importante eles são e a falta que eles podem fazer quando não estão funcionando bem. E quais assim as principais assim, o que é importante mencionar para a população de como a gente deve ter uma saúde renal? Assim, tem algum check-up para isso? Tem. As principais causas que levam uma pessoa a precisar de uma máquina de diálise, gente, em todo o mundo, são a pressão alta e o diabetes. Então, de cada 10 pessoas que precisam de uma máquina de diálise, 7 são diabéticas ou têm pressão alta. E boa parte delas estão acima do peso. Esses são os 3 principais vilões para a saúde dos rins. O restante das doenças, cerca de 30%, são doenças genéticas, doenças hereditárias. Mas, em grande parte, Karina, a gente traz essa raiz do problema com relação ao estilo de vida. A gente vai debater, a gente pode debater de modo mais profundo ao longo do programa. É possível, doutor, fazer a prevenção para que aquele paciente não possa ter, vamos dizer, uma doença renal, uma insuficiência renal? É possível prevenir? Sem dúvida. Hoje, gente, a cada 10 pessoas, cerca de uma tem algum grau de doença renal crônica. Então, se sua família tem 10 pessoas, uma delas tem algum grau de doença renal crônica. Não quer dizer que ele vá precisar de diálise. A doença do rim, gente, a doença renal crônica, ela tem 5 estágios. A fase 1 é a fase mais leve. A fase 5 é a fase mais avançada, quando aquele rim já não consegue filtrar bem o sangue e aquela pessoa pode precisar de diálise ou de transplante. Ao longo dessa jornada, a gente vai prevenir a doença e evitar a progressão dela, para que a progressão se torne o mais lenta possível e assim a gente consiga evitar a diálise ou retardar a necessidade de diálise ou transplante. Naquelas pessoas que vão precisar do tratamento, claro, que essa transição seja feita da melhor maneira possível, com o menor impacto na vida daquela pessoa. A gente fala que é uma doença silenciosa, né? Então, você falando aí de situações como pressão arterial, diabetes, que podem levar a uma insuficiência renal, podem levar a uma doença renal crônica. Falou dos estágios dessa doença, mas como é que é possível e quais são esses desafios desse diagnóstico precoce? Já que ela é tão silenciosa assim, existem sinais que o nosso corpo vai dando para esse estágio mais leve até chegar no mais avançado? Essa é uma pergunta muito interessante, Amanda. Para que vocês tenham uma ideia de casa, gente, de fato é uma doença silenciosa. Por quê? Geralmente os sinais e sintomas só vão aparecer quando os rins funcionam cerca de 30%, 20% ou até mesmo 10%. Quando o rim funciona muito pouco. Flávio, quais são esses sinais e sintomas? Fraqueza pela anemia, excesso de líquido nos pulmões, a coceira pelo corpo, perda de apetite, um gosto amargo na boca, soluços, vontade de vomitar, náusea, emagrecimento, enfim, são sintomas inespecíficos que por vezes a pessoa não liga à questão da doença renal. Ah, Flávio, mas eu urino bem. Gente, urinar bem, ok, ajuda, mas não significa que aqueles rins estão funcionando plenamente porque você urina 4 litros por dia. Isso não é verdade. Você pode precisar de diálise urinando de forma muito tranquila. Então, para que a gente detecte a doença renal crônica de forma precoce, gente, e essa talvez seja a mensagem mais importante desse programa, é dosar o exame de creatinina no sangue. Um exame simples
barato, que você pode fazer em qualquer posto de saúde, em qualquer laboratório, e através dele a gente consegue avaliar se aqueles rins estão funcionando bem ou se estão doentes. Flávio, como é que é isso? Me conta mais. O que é a creatinina? A creatinina, gente, é um produto de degradação do nosso músculo que é eliminado pela urina. De modo que, quando os rins não filtram bem, não eliminam bem a creatinina, essa creatinina sobe no sangue. E de forma indireta, eu sei que, através daquele acúmulo de creatinina, os rins não estão funcionando bem. Então, esse exame é essencial, Amanda, Karina, para que a gente avalie a saúde dos rins. Aí esse exame você faz a partir de qual idade? Porque você falou assim, olha, a gente tem fatores de risco, tem fator genético, então esse grupo de risco, o que ele deve fazer para se prevenir, né, de evoluir para uma insuficiência renal, quais são os passos que ele tem que tomar e também a partir de que idade você tem que fazer esse check-up renal? Os principais fatores de risco para a doença renal crônica são pessoas que têm diabetes, pessoas que têm pressão alta, que estão acima do peso, idosos acima de 60 anos, pessoas com câncer, pessoas que abusam de anti-inflamatórios não hormonais, inclusive como diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno, que podem prejudicar a função dos rins. Então não é mito que anti-inflamatório ele pode prejudicar os rins? De forma alguma. Conheço pessoas que estão numa máquina de diálise porque abusaram do uso de anti-inflamatórios, usando aquele remedinho com uma dor nas costas, para dor de garganta, de forma repetitiva. O uso crônico pode fazer com que o rim seja prejudicado de forma muito importante e que talvez até possa precisar de diálise por conta do uso de anti-inflamatórios. Essa é uma mensagem muito importante. E aí só para complementar, você falou assim, como que esse grupo, que é um fator de risco, ele pode se prevenir para não ter uma evolução da doença? Isso. Então a gente falou dos hipertensos, diabéticos, pessoas que estão acima do peso, idosos, na faixa pediátrica, se tiver algum histórico de má formação do trato geniturinário, também pode ser pesquisado o exame de creatinina. Esse exame, gente, ele pode ser solicitado em qualquer idade. E como é um exame muito simples, é um exame que você solicita ao lado de um hemograma, ao lado de um exame de colesterol. O exame de creatinina é tão ou mais importante do que o exame de colesterol. Essa é uma grande mensagem que a gente precisa passar. Você pode saber como está o seu coração, como está a sua pressão e como está o seu colesterol. Não é verdade? Mas ninguém lembra do rim. Você precisa lembrar do rim através do exame de creatinina. Doutor, e falando ainda desses mitos, né? O consumo de líquido, que a mãe da gente sempre fala, olha, você está consumindo, consome água, olha o rins e tal. Então, o consumo de líquido tem uma função em relação, a gente precisa consumir uma quantidade X para que o nosso rim seja saudável? A gente tem uma medida, um número cabalístico, em torno de 35 ml por quilo de peso. Mas mais importante do que isso, Karina, é você controlar o teu grau de hidratação através da tonalidade da sua urina. E a cor adequada para que você se mantenha hidratado é um amarelo claro. Se você tem uma situação que tua urina está muito concentrada, indica desidratação. Então me parece que essa é a mensagem mais importante com relação à hidratação. É muito importante, Flávio? Sim, ajuda no funcionamento intestinal, você fica mais disposto. Mas com relação à saúde do rim, a água é terapêutica em algumas situações, como por exemplo aquelas pessoas que têm muita pedra nos rins, os cálculos renais, os temidos cálculos renais. Nesse caso, beber água é terapêutico, é remédio, a gente coloca na receita, você precisa urinar 3 litros por dia para diluir essa urina e ajudar a evitar a formação de cálculos. Outra situação, doença renal policística, onde os rins são tomados por cistos, né? Círculos, circunferências com conteúdo líquido, onde isso vai destruindo o tecido renal e com isso a creatinina vai aumentando e as pessoas podem precisar de diálise. Essas são 2 situações, Karine, onde a hidratação é remédio. Mas a grande maioria das pessoas hoje, elas não estão em diálise por conta de uma falta de ingestão de líquidos. A grande maioria das pessoas hoje estão em uma máquina de diálise por conta do seu estilo de vida. E a gente está falando de estilo de vida, então vamos falar sobre prevenção. Água é um ponto fundamental que a gente acabou de abordar. Existem outros fatores de prevenção e existe algo inofensivo que a gente faz no dia a dia que a gente nem percebe, mas que pode estar prejudicando nossa saúde renal? De forma que nem percebe? Tipo algo que as pessoas costumam fazer no cotidiano e que aquilo ali pode ser um fator para ter uma predisposição para a saúde renal crônica, para ter uma complicação no futuro e que a gente às vezes não se toca. Reforçar sobre essa mensagem do uso exagerado de medicamentos.
diclofenaco, de mesolida, ibuprofeno. Gente, todas as dores têm uma causa raiz. Então, quando você usa um remédio anti-inflamatório, você está paliando aquela situação. Se é uma situação de curta duração, ok. Mas se é um quadro crônico, procure tratar a raiz do problema para que aquilo se resolva. É um problema de coluna, precisa de uma cirurgia, precisa de fisioterapia para fortalecer a musculatura. Então, vá atrás. Outra coisa, exame de imagem com contraste iodado, tomografia. Então, muito cuidado com esses exames. Se você já tem alguma perda de função renal, converse com seu médico a respeito, vá ao nefrologista para entender se há alguma profilaxia, alguma prevenção para ser feita caso esses exames sejam repetitivos. Uso de antibióticos, sempre com prescrição médica. Naquelas pessoas com doença renal, a gente precisa reduzir a dose, porque aquele rim acaba, como filtra menos, aquele medicamento pode acumular no organismo. Então, essas são mensagens muito importantes. Para quem tem doença renal crônica já estabelecida, com uma função renal mais reduzida, é proibido comer carambola. Já ouviram falar sobre isso? Não, ainda não. A carambola ela tem uma neurotoxina, gente, chamada caramboxina, que é eliminada através dos rins. Se os rins não funcionam bem, essa toxina acumula-se no corpo, você pode ter soluços e até um estado de coma. Eu já vi casos nesse sentido. Então é muito importante que essas pessoas com doença renal evitem o consumo de carambola. E quando a gente fala de genética, né, que foi muito abordado por você aqui, como que, por exemplo, se alguém eu tenho na minha família alguém que já tem uma saúde renal comprometida ou avós que tiveram, o que eu devo fazer para prevenir para que eu não possa ter alguma doença renal? Primeiro, é avaliar se aquela doença que sua avó teve, Karina, de fato ela tem caráter hereditário. Ou ela teve doença renal por conta de um diabetes, por conta de uma obesidade. Então aí, são duas situações distintas. Uma foi pelo estilo de vida, outra foi por hereditariedade. Então a gente avalia, a gente tem algumas síndromes na nefrologia. Que dá para ser avaliado, a gente tem como buscar essa informação. Isso, por exemplo, uma pessoa com doença renal policística. Hoje de manhã eu atendi uma pessoa que tinha 10 pessoas na família com doença renal policística. A gente precisa rastrear todo mundo da família. Sim. Fazer um ultrassom de rins, fazer um exame de creatinina, fazer um exame de urina, para saber se quem da família está cometido ou não, para que a gente possa tratar precocemente. Esse foi um exemplo muito claro, né? Outra situação que a gente chama de glomerulopatias, onde há uma perda exagerada de proteínas pela urina. Gente, a proteína no nosso corpo é muito valiosa. Ela é totalmente filtrada e precisa ser reabsorvida para o nosso corpo. Há algumas doenças em que o rim perde o mecanismo de barreira e a gente perde muita proteína pelo xixi. E essa proteína faz falta no nosso corpo e a gente pode ter, por exemplo, um inchaço, um edema por conta dessa doença. E nesse quesito, há situações também de caráter familiar, por exemplo, Karina. Então são duas situações importantes que a gente avalia. Aí falando de alimentação, né? A gente falou da carambola, agora tô falando de proteína. Algumas doenças você perde a proteína, mas excesso de proteína pode ser prejudicial também? Essa é uma outra mensagem muito importante com relação à proteína e saúde renal. Se você tem função renal normal, creatinina normal, não há nenhuma necessidade de restrição de proteína na dieta. Você pode comer seu churrasco, você pode comer sua carne vermelha, seu peito de frango, seu peixe de forma tranquila. A gente não salgadinho ou não pode ser salgadinho? O peixe? E a carne? Pode botar aquele salzinho no churrasco? A gente abre essa caixa de sal e vou adorar falar sobre isso. Mas ainda com relação à proteína, então, rim saudável não precisa restrição de proteína. Quando o rim funciona abaixo de 60%, a gente pode indicar alguma restrição. Não que a proteína seja vilã, mas quando os rins funcionam menos, a gente precisa ter cuidado, porque o rim já não dá conta de metabolizar aquela proteína como um rim saudável. A mesma coisa se eu te perguntar, fazer Cooper faz bem? Ir para a litorânea, correr 3, 5 km faz bem? Faz. E se for uma pessoa com uma insuficiência cardíaca, com um coração grande, a gente vai colocar ele para correr na litorânea 5, 10 km? Não vai. Mesma coisa é proteína e rim. Rim saudável, ok. Rim com problema, vamos ter cuidado, consultar o nefrologista e o nutricionista vai orientar a quantidade adequada de proteínas para aquela pessoa. Com o avanço da medicina, com o avanço dos medicamentos que a gente tem hoje para proteção renal, a gente está numa era muito boa de medicamentos para proteger o rim e desacelerar a doença renal, o avanço da doença, a gente tem cada vez menos tido uma preocupação excessiva com a proteína. Porque antigamente, há 60 anos atrás, quando a diálise era muito rudimentar, a gente não tinha muito algo a fazer, além de restringir a proteína, para que a ureia, que é outro marcador da doença renal,
não ficasse tão elevado no corpo daquela pessoa. E o sal? Você fugiu da tua pergunta, agora vamos falar sobre essa polêmica do sal, né? A pessoa com pressão alta, pessoa com problemas nos rins, pode comer comida salgada? Pode comer o sal ali no churrasco? Pode botar aquele peixinho salgado ali da praia? Amanda, você sabe que raramente eu peço para o meu paciente reduzir o sal da comida? Isso é raro. Por quê? Eu vou te explicar por quê. A gente teve uma mudança na nossa sociedade nas últimas 5 décadas, especialmente da década de 70 para cá, onde o Senado americano, na Comissão McGovern, decidiu a nossa pirâmide alimentar com base com cereais, carboidratos, acima de 60% de carboidratos, ok? E que a gente comesse a cada 3 horas, de modo que nossa sociedade, dos 50 anos para cá, a gente está cada vez mais obeso. Verdade. A última pesquisa Digital aqui no Brasil, a gente tem mais de 50% das pessoas em sobrepeso ou em obesidade. Isso não veio pela proteína, isso não veio pelo sal, isso veio pelo excesso de comida processada, industrializada, carboidratos refinados, em última análise. De modo que, quando a gente tem um grau de pré-diabetes, de obesidade e de resistência à insulina, o que é isso, Flávio? Teu pâncreas está trabalhando muito para controlar a glicemia do teu corpo e evitar com que sua glicemia aumente a ponto de você ficar diabético. Quando essa insulina no seu corpo está muito alta, ela vai lá no rim, por um mecanismo, e aumenta a reabsorção de sal e de água. Você retém sal, você retém líquido, você fica hipertenso. Então perceba que teu corpo está desajustado metabolicamente. Okay? E aí você vai dizer para o teu paciente, reduz o sal da comida. Mas aí a gente tem que se lembrar, gente, que em uma dieta em geral, apenas 30% do sal vem da comida de verdade. 70% está na comida processada. Está no biscoito que você come, está na bisnaguinha que você come. Um teor de sódio, né? Que você tem ali, até no refrigerante. Por quê? Porque a indústria alimentícia, gente, faz uma mistura explosiva e muito palatável de sal, açúcar e gorduras ruins, de modo que você não perceba que aquela comida, que aquela porção tem um excesso de sal. Então, o que eu combino com o meu paciente? Esquece comida processada. E você vai conseguir temperar a tua comida com sal a gosto. Até porque uma comida salgada demais ninguém merece e você não vai conseguir comer aquela porção de comida de forma agradável. E a gente falando de, vamos dizer, ainda de ingestão de alimentos e bebidas, tem o álcool e o tabagismo. A gente sabe que isso afeta negativamente o coração, o pulmão e outras coisas. Mas no que se refere ao rim, como é que essa associação de, às vezes, de excesso de álcool, de bebida alcoólica e o próprio cigarro? Sim. O tabagismo... E agora ainda tem pior, né? Porque tem os cigarros eletrônicos. O rim, como um filtro, ele acaba sendo impactado pela questão do tabagismo de forma importante. Então, um dos cuidados que a gente deve ter é cessar o tabagismo. O rim também sofre pelo tabagismo. Com relação ao hábito do etilismo, do álcool, é uma forma mais indireta. O álcool tende a prejudicar inicialmente o fígado, e depois do fígado prejudicado, aí o rim vem numa segunda fase de prejuízo. Mas não há uma interação direta entre álcool e rim, a não ser que seja uma libação alcoólica de fato muito excessiva, como no período carnavalesco, e a pessoa tem algum grau de desidratação e outras coisas mais que leve a um prejuízo agudo da função renal. E doutor Flávio, a gente falou aqui de prevenção, de diagnóstico, mas hoje existe alguma tecnologia, alguma inovação em relação a tratamentos para a saúde do rim? A gente é uma ciência da especialidade da nefrologia que está avançando constantemente, Karine. Nossa especialidade tem 70 anos. A diálise surgiu em 50, década de 60, e está cada vez mais popular em todo o mundo. Aqui no Maranhão, a gente teve uma interiorização dos serviços de diálise, que aconteceu de modo muito importante, de 10, 12 anos para cá. Há 10, 15 anos só tinha esses tratamentos, São Luís, Imperatriz, nas grandes cidades do estado. Hoje a gente tem praticamente 20 cidades do estado do Maranhão com acesso à diálise. As máquinas estão cada vez mais modernas, então isso ajuda bastante no tratamento. O acesso ao transplante renal também, com o uso dos imunossupressores, tem ajudado para que essas pessoas tenham uma grande qualidade de vida pós-transplante renal. Então, a gente sempre enxerga aquela pessoa para entender em que ponto da jornada ela está para indicar o melhor tratamento. É uma pessoa que tem condição de ser submetida a um transplante renal? Vamos fazer um transplante renal, seja doador vivo ou doador falecido. E aí é muito importante a mensagem também da captação de órgãos. Caso você perca seu ente querido, pensar no próximo
que pode receber aquele órgão e aí se fazer uma grande ajuda à nossa sociedade. Mas em termos de modernidade, é uma ciência que está cada vez mais moderna para ajudar as pessoas, não só na via final com relação às máquinas de diálise, que estão cada vez mais seguras, mas também na prevenção com o tratamento através de medicamentos que ajudam a proteger o rim de forma muito importante. E como é que é o acesso da população a esses tratamentos? Eles têm melhorado bastante, viu, Karina? Inclusive, recentemente, com o anúncio do governo federal da farmácia popular, um medicamento muito importante, que é a dapaglifosina, foi adicionado ao programa da farmácia popular para que essas pessoas tenham acesso a esse tipo de medicamento. E essa classe de medicamentos foi uma das grandes inovações recentes para proteger a função renal. Um remédio originalmente utilizado para diabetes, mas que depois foi estudado para doença renal e observado uma grande proteção com relação aos rins e também ao coração. Aí, doutor, assim, falando ainda um pouco sobre essa questão da prevenção, da alimentação que a gente falou, tem a polêmica dos chás, né? Chá, não, toma bastante chá, porque daí você está ingerindo a água, você está eliminando, está limpando os rins. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o chá, existem as plantas que são consideradas plantas medicinais, né, estudadas cientificamente, que elas são praticamente medicamentos. E elas também podem sobrecarregar a função renal, né, doutor? Isso, é muito importante essa mensagem com relação aos chás. O mais famoso é o de quebra-pedra, né? Isso. Que, na verdade, ele não quebra a pedra. Ele pode até ajudar a evitar a formação de novos cálculos. Essa é a evidência científica que a gente tem atualmente. É raro, Karina e Amanda, que um chá vá prejudicar a função renal, mas que a gente tenha parcimônia com a quantidade daquele chá que a pessoa vai tomar. Mas geralmente a gente não contraindica um uso esporádico, recreativo de um chá. E olha, só pra gente finalizar aqui também uma pergunta que é muito importante. Algumas pessoas, elas têm o costume de segurar o xixi, segurar a urina o máximo que der. A mulher, principalmente, às vezes está fora de casa, o banheiro não é tão limpo, fica insegura de usar banheiro público, banheiro na rua, fica segurando para retornar para casa. Isso é um hábito que pode comprometer, sim, a sua saúde renal, trazer infecções ou outras complicações, ou isso é mito? Em especial com relação à infecção urinária, para você, especialmente mulher que está na rua, que às vezes não quer usar um banheiro que não está o mais adequado. Ao reter urina na sua bexiga, você pode favorecer a proliferação de bactérias e o aparecimento de uma infecção urinária. Então, se hidrate bastante, sempre que possível, esvazie a bexiga. Um cuidado especial também com relação ao pós-coito. Muitas mulheres têm infecção urinária após a relação sexual por falta de uma higiene adequada e de um esvaziamento da bexiga naquele momento. Então, a gente tem situações de infecções de repetição após relações sexuais. Então, é uma informação muito importante que, por vezes, é necessário até um tratamento profilático para que a gente consiga evitar essas recidivas. Perfeito. Para mandar uma mensagem para a nossa audiência sobre tudo que a gente está falando aqui, o que você gostaria de falar para essa câmera? E aproveita e fala para que a população tenha uma consciência, né, que a gente não aborda muito esse tema, que a gente não vê muito em evidência, mas que esse órgão é super importante. Dose a sua creatinina. Um exame simples, barato, fácil de fazer, uma picadinha no sangue, o resultado sai no mesmo dia e com isso você vai conseguir entender se seus rins estão saudáveis ou seus rins têm algum grau de doença. Tendo essa informação, procure o médico nefrologista. Esse exame de creatina ele pode ser solicitado por qualquer médico, não precisa ser o especialista, pode ser o médico clínico do postinho, pode ser o seu cardiologista, enfim, qualquer médico. Inclua o exame de creatinina no seu exame de rotina. E ele é ainda mais importante se você tem diabetes, se você tem pressão alta, se você está acima do peso, se você é idoso e se você tem algum histórico de doença renal na tua família. Não deixe para depois. Por vezes eu vejo no pronto-socorro a vida das pessoas mudarem de uma hora para outra, porque não sabiam que tinham doença renal e descobrem no pronto-socorro quando vão precisar de diálise, já numa situação avançada da doença. Eles já entram na terapia renal de hemodiálise numa situação desfavorável, não programada, uma urgência, internação, precisando de UTI. Então, cuide da sua saúde, e não é só a sua saúde que está em jogo, é todo o contexto familiar que você tem, da sociedade, de trabalho que você está inserido. Então, os rins são muito importantes, 10% da população tem algum grau de doença renal e cerca de 70% dessas pessoas não têm a mínima ideia de que o seu rim está doente. A gente batalha muito nessa causa e amanhã é um dia muito importante porque a gente vai ter várias
ações não só no Maranhão, como também em todo o Brasil e em todo o mundo com relação à divulgação dessa causa. E a gente conta muito com vocês para compartilhar essa mensagem. E a gente vai compartilhar sim. Aproveita e compartilha. Você que está acompanhando aqui o Saúde na Mídia hoje, compartilha esse episódio, compartilha aqui o nosso canal no YouTube para que a gente continue fazendo mais episódios para você. Toda semana, toda quarta-feira a gente lança um episódio novo. E eu quero também seu like aqui. Dá o seu like, aproveita e comenta o que você está achando. Faça suas perguntas que a gente vai ter o maior prazer em responder. Assim como o doutor vai ter um prazer em responder uma perguntinha surpresa agora, né, Karina? Já conhece nossa caixa preta, doutor? Não conheço. Ela tá bem aqui. Ela à sua conta frente. tudo. Ela revela todos os seus segredos. É para você pegar, você vai abrir, tirar uma perguntinha, vai ler pra gente e vai responder aqui para toda a galera do Saúde na Mídia. O que você faria diferente se soubesse que o tempo é curto? Então, o que você faria diferente se soubesse que o tempo é curto? A gente aproveitaria bastante a minha vida, como faço, né? Com o propósito que tenho na minha missão na sociedade, que é cuidar das pessoas com doença renal, tendo a família como base, em primeiro lugar, e a saúde. A gente sem saúde não é nada. Muitas das pessoas falam, faço de tudo pelos meus filhos. Será? Se você não cuida da sua saúde, você não está fazendo tudo pelos seus filhos. Porque o que eu mais vejo no meu consultório, na clínica, é pessoas de 30, 40, 50 anos com uma saúde horrível, uma saúde muito delicada, um quadro renal importante. A gente consegue tratar? Consegue, mas que seria muito melhor se a gente tivesse uma prevenção dessa situação e você tivesse com 50, 60, 70 anos com uma qualidade de vida muito melhor. Pensar a vida a curto prazo é interessante? Sim. Pense no dia de hoje, evite a ansiedade e construa hoje para que o seu amanhã seja repleto de saúde, de alegria e de bons momentos. Essa é a mensagem que eu deixei para vocês. Que massa, doutor. Obrigada, a gente te agradece a sua participação, doutor Fábio. Eu sei que amanhã vai ser um dia muito importante. Ele vai continuar multiplicando essa mensagem e a gente espera que você multiplique essa mensagem também. E aguarde a gente no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. Saúde.